Olá, querida criativa, seja bem-vinda a mais um tutorial da Bola de Pelo Criações. Neste tutorial vamos aprender a tricotar duas meias ao mesmo tempo em Magic Loop e a partir da biqueira. Vamos então passar à demonstração. Desde logo quanto às agulhas, nós vamos precisar de uma agulha de circular de cabo longo com 80 cm ou então 1 metro. O ideal será mesmo 80 ou 100 cm, está bem? Para conseguir acomodar bem as duas meias. E a espessura das agulhas tem a ver com a sua tensão do ponto e aquelas que gostar de usar para tricotar as suas meias. Quanto ao fio, nós vamos necessitar de ter assim 2 novelos já previamente separados para tornar mais simples, então, tricotar as nossas duas meias ao mesmo tempo. Vamos então iniciar a montagem das nossas malhas. Nós temos 2 novelos, como eu tinha dito, mas vamos usar um novelo para fazer a montagem das primeiras malhas que nós vamos precisar para a biqueira da nossa meia, de uma das meias. Então o que vamos fazer? Vamos posicionar as nossas agulhas assim lado a lado, tal e qual como se fôssemos tricotar apenas uma meia. Fazemos um nó corrediço aqui no nosso fio e introduzimos esse nó ajustado na agulha da frente. Depois, a partir agora, uma vez que já temos aqui o nó corrediço inserido na nossa primeira agulha, não é? Na agulha da frente, vamos montar as malhas nas agulhas. Vamos tensionar o fio assim na nossa mão e este fio que está aqui no meu polegar vai montar as malhas na agulha de trás. O fio que está no meu indicador vai montar as malhas na agulha da frente. E vou fazer este movimento até ter o número de malhas necessário para iniciar a minha biqueira de uma das meias. Já terminei a montagem das malhas no número necessário para iniciar a biqueira. Agora vou fazer a mesma coisa com o segundo novelo. Vou deslizar ligeiramente estas malhas da primeira meia para trás nas minhas agulhas e com o fio do segundo novelo vou montar o mesmo número de malhas logo aqui de seguida a estas primeiras que eu montei. E já temos aqui as nossas malhas necessárias para as duas biqueiras. Agora vamos então começar a trabalhar a biqueira. Para isso vamos rodar as nossas agulhas, assim como eu estou a demonstrar, e o fio que sobrou da montagem das malhas, nós vamos segurá-lo assim no nosso indicador e puxar o fio de trabalho para a frente do nosso trabalho. Vamos iniciar a trabalhar as malhas. Vocês veem que nós temos o avesso aqui. Portanto, nós vamos começar a trabalhar a nossa meia nesta agulha, não é? E para isso vamos precisar de tirar a agulha que está atrás, tal e qual como nós fazíamos no Magic Loop, puxando esta agulha que está atrás para trabalhar as malhas que estão na frente. Dessa forma, acomodamos o fio da forma que gostamos mais de tricotar. Eu, como tricota à portuguesa, já tenho o fio tensionado em torno do meu pescoço. E vou então, segurando sempre este fio, que resultou da montagem de malhas, vou puxar esta agulha de trás, isto tendo o avesso virado para cima, tá bem? E vou tricotar em meia as malhas que eu tenho aqui na minha primeira agulha. Só da primeira biqueira, tá bem? Da biqueira que eu fiz a montagem de malhas com este novelo. Porque depois, quando formos tricotar a segunda meia, vamos trocar de novelo. Entretanto, eu já posso largar o fio, era só para ajustar ali no início, naquelas primeiras malhinhas que trabalhamos. E pronto. Já trabalhei aqui a minha primeira biqueira, esta primeira parte. Neste momento eu vou poisar este fio, porque eu só vou utilizar este novelo sempre que eu esteja a trabalhar esta meia, e vou utilizar o segundo novelo, não é? Neste momento eu vou aqui chegar o fio, estas malhas da minha meia, da minha segunda meia mais para a frente, vou tensionar o fio de trabalho, portanto, esta ponta eu vou segurá-la nos meus dedos e vou tensionar o fio de trabalho
Neste caso, eu tricoto à portuguesa, não é? Em volta do pescoço ou num alfinete no peito. E mantendo este fio preso para nos facilitar aqui trabalhar as primeiras malhas, vamos então trabalhar esta primeira parte, já com o novelo seguinte, está bem? Também em meia. E pronto. Eu tenho aqui, estão a ver? Eu tenho a primeira parte, a primeira metade de cada uma das duas biqueiras tricotada, sendo certo que esta tem um novelo, que está aqui neste fio, e esta segunda tem outro novelo que está no meu pescoço. Agora nós vamos tricotar a segunda metade das malhas das biqueiras, não é? Das duas meias. E a próxima coisa que nós vamos ter de fazer é rodar assim as nossas agulhas, não é? E percebemos logo que o que vamos trabalhar vai ser esta parte que ficou novamente na agulha de trás. Então nós vamos, na agulha de trás, melhor dizendo, quando eu ajusto assim ela fica na frente. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar as agulhas no meu trabalho, outra vez, posicionando a agulha na posição certa para eu trabalhar. E com o fio que eu continuo ainda no meu pescoço ou nas mãos, se eu tiver a tensionar o fio nas mãos, não é? Se eu tricotar à continental ou à inglesa, estão a ver que o fio vem da agulha de trás, o avesso está... Eu até vou afastar aqui um bocadinho esta segunda meia para não nos fazer confusão. Então, estão a ver que o avesso está para cima, está bem? Nós agora vamos puxar a agulha de trás para trabalharmos as malhas que estão aqui, que é a tal metade que ainda nos falta trabalhar da nossa biqueira. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado, trabalhando também em meia. Eu neste momento estou a trabalhar aqui a meia número 2, chamemos-lhe assim, porque foi aquela que eu tricotei em segundo lugar a biqueira. Já concluí. Neste momento, eu preciso de trocar o meu fio outra vez, portanto, deixo este novelo em espera, vou ajustar as malhas da próxima meia e agora vou utilizar este fio para trabalhar as minhas meias. Ora, já cá tenho o fio, vou então tensioná-lo em volta do meu pescoço, da mesma forma que eu fiz para a outra meia, e agora vou trabalhar as malhas desta metade da biqueira também em meia, mas já com o segundo novelo. No fundo, a forma de trabalhar duas meias ao mesmo tempo, seguindo esta técnica, não é? Começar na biqueira e com o Magic Loop, tudo aquilo que nós sabemos acerca de meias em Magic Loop aplica-se aqui, não é? O que se aplica a uma meia aplica-se a duas, mas a grande diferença é que nós temos dois novelos ao mesmo tempo no nosso trabalho, porque estamos a tricotar as duas meias ao mesmo tempo, não é? Estão a ver este fio, até posso puxar aqui para baixo. Estão a ver que neste momento eu já tenho aqui a primeira parte das minhas duas biqueiras concluída. A partir de agora é só fazer os aumentos. Agora que eu já concluí aqui esta primeira volta das duas biqueiras das minhas meias, não é? Que ficou assim completamente perfeitinha aqui esta montagem, este início. Agora vou fazer o mesmo movimento que eu fazia antes, quando tricotava em Magic Loop. Portanto, viro as agulhas, reposiciono a agulha nas malhas que eu vou trabalhar de seguida, que corresponde à agulha da frente. Estão a ver, eu estou a reposicionar as malhas aqui na minha agulha e tenho, já estão aqui lado a lado as duas biqueiras, cá está, e neste momento o fio de trabalho, estão a ver que continua a vir sempre da agulha de trás, está bem? E as malhas que eu vou trabalhar são da agulha da frente. Então agora como é que vamos fazer os aumentos na nossa biqueira? Eu vou explicar para uma biqueira, mas a forma de trabalhar na segunda vai ser igual, tá bem?
Então vamos fazer da seguinte forma. Vamos puxar aqui a nossa agulha de trabalho e começarmos a trabalhar logo aqui na primeira malha. Vamos fazer aqui um aumento, o conhecido tricotar 2 vezes a mesma malha, ou meia à frente e atrás, e fazemos logo aqui o primeiro aumento da nossa meia. Depois vamos tricotar as malhas desta metade da meia, todas em meia até uma malha do final. Já cheguei à última malha, aqui eu vou fazer outro aumento, tal e qual como eu fiz na primeira malha. Neste momento, o que eu tenho de fazer é trocar o novelo com que eu estou a trabalhar, ajustar aqui as malhas e continuar a trabalhar a segunda meia com a mesma repetição que eu fiz aqui, portanto, a mesma sequência da forma como eu trabalhei aqui as malhas, vou trabalhar, portanto, nesta segunda meia, nesta segunda biqueira. Já tenho o segundo fio do segundo novelo posicionado no meu pescoço, tensionado no meu pescoço, e agora vou fazer aqui a mesma coisa que fiz, ou seja, um aumento na primeira malha, depois meia até uma malha do final e outro aumento. Agora, viro o meu trabalho, reposiciono esta agulha, de forma a que as malhas fiquem na agulha e não no cabo, e ajusto logo para as 2 meias, está bem? Puxo a agulha de trás, estão a ver que o avesso está aqui viradinho para cima, puxo a agulha de trás, que é aquela com que eu vou trabalhar, e vou vou tricotar as malhas desta segunda metade da biqueira da mesma forma que eu tinha feito do outro lado, ou seja, um aumento aqui, logo na primeira malha. Depois meia até uma malha do final e novamente outro aumento aqui na última malha. Seguidamente, vou trocar o fio de trabalho, vou colocar ao meu pescoço o fio que diz respeito à segunda meia, tá bem? E vou tricotar aquilo que eu fiz aqui nesta agulha, vou fazer também nesta. Já tenho o fio aqui prontinho para trabalhar e agora é só fazer, então, o aumento, meia até uma malha do final. E o aumento. E pronto. Já temos a volta dos aumentos feita nas 2 biqueiras. Vocês podem também colocar um marcador de início de volta, basta apenas numa das meias, exatamente no sítio que corresponde ao início da volta, tá bem? Que é exatamente este sítio, porque agora nós vamos virar e iniciar a volta sem diminuições, por isso podem colocar aqui um marcador de início de volta para facilitar saber onde é o início da volta das vossas meias, está bem? Depois de tricotarmos esta volta toda com os aumentos, como eu expliquei, vamos tricotar uma volta completa sem qualquer aumento, só em meia. E vamos repetir estas 2 voltas, a volta com os aumentos e a volta sem aumentos, até termos nas nossas agulhas o número de malhas que nós vamos necessitar para a meia, de acordo com o tamanho que esteja a tricotar. E pode depois consultar os meus conteúdos gratuitos do Meias Sem Espinhas, onde encontrará os diversos números de malhas necessários para cada tamanho de meias. É isso que eu vou fazer, vou trabalhar a minha biqueira, sempre repetindo essas 2 voltas, com os aumentos e sem os aumentos, até ter o número de malhas que eu necessito nas minhas 2 meias. Entretanto, passei por aqui para lhe mostrar como estão a ficar, portanto, as 2 biqueiras, não é? Das nossas meias tricotadas as 2 ao mesmo tempo, em Magic Loop.
e para também lhes explicar então mais uma vez como é que deve fazer o movimento dos fios. Portanto, as malhas que vai trabalhar são sempre as que estão na agulha da frente, vai puxar a agulha de trás para conseguir trabalhar as malhas que estão na agulha da frente, e o fio que está, pode tensionar ou na mão ou no pescoço, mas o fio vem, portanto, da agulha de trás, e para cada meia tem um fio diferente. Portanto, quando tricotar aqui esta primeira parte da primeira biqueira, vai colocar este fio em espera do primeiro novelo e passa para o segundo novelo e vai tricotar as malhas da primeira parte da biqueira, não é? Depois vai virar o seu trabalho, vai ajustar as agulhas e a partir daí vai trabalhar também com o novelo respectivo as malhas das duas biqueiras. Depois de fazermos as nossas biqueiras, segue-se então a parte do pé, do calcanhar, da perna e do cós das meias. Eu recomendo que tricote um calcanhar simples, como é o caso do calcanhar de carreiras encurtadas, para maior facilidade de construção deste modelo de meias, mas também pode tricotar o calcanhar que é tricotado no final da meia toda tricotada e, portanto, a partir da biqueira pode tricotar um tubo sempre em ponto jersey ou em malha de meia e depois então fazer o calcanhar tricotado no final. São apenas duas sugestões para poder tricotar as suas meias a partir da biqueira, duas ao mesmo tempo e na técnica de Magic Loop. Espero que tenha gostado deste tutorial, querida criativa. Um grande beijinho e até breve.